Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre rede de ar, tá? Essa é a dúvida que mais chega aqui pra gente. Como se monta uma rede de ar? Eu vou dar alguns passos aqui, é claro que não é uma rede complexa, mas através do que eu vou passar aqui você consegue ter uma boa definição de como montar uma rede simples e se tiver mais dúvidas, pode entrar em contato, tá? São várias perguntas que a gente faz para chegar na rede de ar correta, quais peças serem utilizadas para montar essa rede. A primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos clientes, que através dela nós vamos saber qual que é o diâmetro da tubulação que vai ser utilizada, é qual compressor o cliente possui. Vamos lá, primeira coisa, vou pensar aqui sendo um compressor. Temos um compressor aqui. Primeira coisa é saber qual que é esse equipamento. Porque através desse equipamento a gente vai saber qual que é a vazão, qual que é o volume de ar que ele produz que vai estar passando por toda a rede dele, tá? A segunda pergunta que nós vamos fazer é qual que é o tamanho dessa rede de ar? Qual que é o ponto mais longe da onde produz o compressor, o ar do compressor, até a parte mais distante dessa rede. Então, com essas duas informações, quanto que produz o compressor e qual é a parte mais distante da sua rede de ar, a gente já consegue definir qual que é o diâmetro dessa tubulação. Esse é o primeiro passo, tá? Quantas variações de retas existirão. Quando a gente fala de variação de reta, a gente fala, vai ter curva, será que tem um pilar, será que tem uma parede, tá? No caso aqui eu acabei fazendo com 4 variações, com 4 pontas diferentes. Então aqui a gente sabe que se for um quadrado, ele vai ter que usar aqui 4 joelhos de 90 graus, entendeu? Mas se ele tivesse mais derivações, vamos dizer, para cá, a gente sabe que aqui iria precisar de um T, aqui de outro joelho, aqui outro, e assim por diante, tá? Então, com isso eu já consegui qual que é o diâmetro, já consegui quantas derivações eu vou ter no meu percurso para conseguir definir qual é essa rede. Agora, outra pergunta, qual que é a distância dessa tubulação? De uma ponta até a outra, para a gente poder calcular quantos tubos vão. Os tubos da PPR são de 3 metros, tá? Da Top Fusion. Então, por aqui eu vou saber, se tiver 9 metros por 9 metros, eu sei que aqui eu vou precisar de 3, aqui eu vou precisar de mais 3. Se a largura for de 3, mais um, mais outro. Então, nós já temos várias coisas aí. A primeira, nós já dimensionamos qual que era o diâmetro da rede principal. Já dimensionamos quantas derivações nós vamos ter. E a terceira pergunta era saber qual que é a distância dessa tubulação. Isso é um croquisinho, é simples. E se você tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente que a gente faz isso aqui para você. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? A próxima pergunta: que altura que vai ficar essa minha rede? Que altura do chão até a parede, para a gente ter uma noção de qual é a altura que vamos derivar as descidas que vão alimentar os seus equipamentos. Geralmente, para um barracão pequeno, é de 3 a 4 metros. Tá? Então, por aí a gente sabe que a rede vai estar a 4 metros de altura e a gente vai derivar com outras tubulações que não necessariamente precisam ser do mesmo diâmetro da rede principal, porque a rede principal ela acaba sendo mais grossa, mas o que vai estar descendo para estar alimentando as máquinas pode ser menor. A outra pergunta é: quantos pontos de ar eu vou precisar ter na minha rede de ar? Vamos supor que você falou que vai ter 5 máquinas, tá? Então você vai descer os pontos de ar dos seus equipamentos. Então a gente sabe e precisa calcular que além daquelas derivações que a gente colocou aqui de luva e de T, nós vamos ter outras derivações aqui, que são
outro T e curva de 180 para que possa estar descendo esse árbitro do equipamento. Atílio, eu posso colocar um T direto e ele desce direto com a minha máquina, meu equipamento? Pode. Por que a gente aconselha colocar o famoso cabo de guarda-chuva? Tá? Porque, queira ou não, o compressor ele pega ar da atmosfera, com o ar da atmosfera tem umidade, junta água. Quem não tem um bom tratamento, não tem um secador, um pré-filtro, um pós-filtro coalescente, acaba jogando água para a rede. E na hora que essa água estiver nessa tubulação, a dificuldade para ela poder descer para o equipamento é maior se a gente utilizar dessa forma. Se ele coloca o T, vamos dizer, direto, puta, com certeza vai descer a água aqui. Tá? Com essa pergunta, então, eu defini que eu vou precisar de mais alguns T's para poder derivar, mais o cabo de guarda-chuva, e com isso eu sei que eu vou precisar de mais tubulação para descer, entendeu? Eu já tinha definido a distância do principal, defini do que vai estar descendo, então eu já tenho conexões, eu já tenho tubulação, tá? Eu já tenho o diâmetro, então está quase que formada a rede, uma rede básica, tá, gente? Isso aqui é o que a gente pergunta para o cliente para começar a ter uma noção. Uma rede mais, um pouco mais específica, por favor, entre em contato, a gente vai ajudar vocês, tá? Independente se vocês vão querer comprar com a gente ou não, ou qualquer coisa, entre em contato para ver se realmente a sua rede está sendo bem dimensionada pelo seu fornecedor, se o que passaram para você é correto. Nós não estamos aqui só para vender, mas também para ajudar a você não ter problema no futuro. Então, está praticamente definido. Ó, lembrando que tem que ter a descida aqui para o compressor. Então, além dessas 6 descidas que eu coloquei, tem mais aqui que desce para o compressor. Tem gente que para a rede por aqui e pergunta, Tílio, é ideal eu colocar PPR até a entrada do compressor? Tem gente que coloca, tem gente que não. Eu gosto muito de trabalhar com a rede de PPR até a entrada do compressor quando é um compressor de parafuso. Quando é pistão, que eu sei que é um equipamento que vibra um pouco mais, eu indico parar com ela aqui e talvez colocar uma mangueira, um mangote, para não vibrar o resto da rede. Tá? Então, mas isso aqui é uma coisa particular minha, cada um age da forma que quer. Pronto. Então, nossa rede de ar está definida. O que falta mais? Gente, no meio dessa rede nossa, eu não sei o tamanho dela aqui, mas pode ter várias vezes que teve que cortar para poder emendar um pedaço, ou descer um outro, ou emendar um outro que desce aqui. Isso vai tudo do tamanho da rede de cada um. Não esqueçam das luvas. As luvas servem para emendar uma tubulação na outra, tá? Qual que é a quantidade de luva? Depende da quantidade de tubulação. Isso a gente faz o cálculo para vocês, tá? Outra coisa, e agora? Como que eu prendo isso na parede, tá? Existem algumas formas de estar prendendo. Ou tem o suporte fixo ou suporte deslizante, tá? O fixo, ele parece uma fenda, ele vai travar na parede e você vai colocar 2 buchas com 2 parafusos travando, tá? Ou você pode colocar apenas o deslizante, que ele vai estar anexado na parede e você só vai encaixar a tubulação. E tem alguns que tem um outro tipo de suporte que você vai colocar um arame que ele fica suspenso, tá? Outra coisa que eu costumo perguntar é se sua rede vai ser fechada em anel. Vamos dizer que não tem essa parte aqui que eu desenhei por último. Tá? Por que eu pergunto se ela é em anel? Porque se ela tiver mais um ponto, se ele for nulo, nós temos que também te oferecer um cap que tampa o fundo. Ou talvez ele desça, ramifique para algum lugar. Tá? Aproveitando para falar sobre rede em anel ou rede que é considerada no mercado espinhela, que é uma rede que não tem, que tem um final, tá? A gente sempre indica rede fechada em anel.
Porque quando a rede começa de um ponto e ela finaliza naquele mesmo ponto, toda a rede fica com a mesma pressurização, ou seja, você tem a mesma pressão em todos os pontos de ar. Agora, quando ela começa num ponto e ela ramifica assim, com certeza esses últimos pontos vão ter menos pressão do que o ponto inicial. Nesse formato, tirando essa parte aqui, você consegue ter uma pressão em todos os pontos, tá? Então, se for montar um projeto, se tiver se conseguir fazer em anel, com certeza você vai ter seu compressor trabalhando muito menos, gastando menos energia e pressão igual em todos os pontos. Outra coisa que eu costumo perguntar, vamos pensar que aqui fechou seu barracão e essa parte da tubulação ficou externa, vai? Eu sempre pergunto, a tubulação PPR vai ter alguma parte que ela vai passar pelo sol, que ela vai ficar em contato com o meio ambiente? Se tiver, gente, é mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. O PPR, ele não pode pegar sol direto. O que nós temos que colocar? Nós temos uma fita protetora que passa por ele, anti-UV, que vai ajudar a rede durar aí por um bom tempo, tá? Então, aqui a gente conseguiu definir várias coisas. Qual que é o diâmetro da sua rede principal? Quantas conexões vocês precisam ter para derivar, tá? Qual que é a altura para a gente saber também a quantidade de tubulação? Agora, o que falta para a gente? No final dessas descidas, que são os pontos, vai ficar aberto? Não, tá? A gente precisa colocar um registro, tá? Isso aqui. E a gente sempre pergunta se esse registro vai ser colocado de forma horizontal ou vertical. Porque se ele for colocado em forma horizontal, nós vamos ter que colocar aqui mais o que? Mais uma luva, tá? Para que o ar saia aqui e aqui você coloca um registro, entendeu? Então, essa é outra pergunta. Nos pontos de ar que vocês trabalham, vão ter registro? Provavelmente. E eles vão descer na vertical, ou seja, sem um joelho, ou eles vão ser na horizontal, que aí a gente precisa acrescentar aqui, tá? Os joelhos, tá? E a quantidade de registro conforme os pontos que vocês têm. Gente, é basicamente isso. Você viu que em pouco tempo, com pouca conversa, a gente conseguiu montar uma rede básica, tá? Agora, se você tiver qualquer tipo de dúvida, cara, entre em contato aqui no meu compressor. Nós estamos aqui para ajudar. Se não for fazer a rede com a gente, ou seja, comprar os produtos aqui com nós, não tem problema, vem. Às vezes você já está orçando em outro lugar, porque a gente quer que você não faça uma compra errada. Quer comprar certo? Compra aqui com a gente no meu compressor.